Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais 7 dias e haveremos de celebrar solenemente o Natal de nosso Senhor. E ao longo desses dias, a igreja começa a clamar a Jesus, pedir de uma forma mais intensa a sua presença prodigiosa, divina, em meio aos homens, pedindo, suplicando, implorando que Deus venha sempre ao encontro dos homens. Vejam que a partir de hoje, todos os dias, os textos da Sagrada Liturgia são os textos históricos, mas próximos do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, daquele acontecimento de 2000 anos atrás, que dividiu o rumo da história, antes de Cristo, depois de Cristo, que deu uma ruptura na história da humanidade, antes dele, depois dele. Só que é interessante para nós, a cada dia, os textos, para entrarmos de uma forma piedosa nesse tempo santo do Natal de nosso Senhor, a segunda festa mais importante, mais solene dos cristãos. Primeiro, a festa mais solene é a ressurreição. Depois, a festa mais solene é o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, de uma forma totalmente prodigiosa, providencial, a liturgia da igreja nos relata, segundo a ótica de Mateus, o sonho de São José, que depois de saber que Maria está grávida, por não entender, por não ter sido anunciado a ele o projeto de Deus, ele vai abandonar Maria em segredo. Por que em segredo? Porque se José tivesse tornado público que Maria estava grávida antes de casar, o grande povo não iria acreditar e Maria seria morta em praça pública, lapidada, ou seja, a pedradas. E José abandona Maria em segredo, porque quer o bem de Maria, embora não entendeu o que aconteceu. Embora José sabia da profecia, sabia que o Messias haveria de nascer de uma virgem, o que ele não sabia era que essa virgem era aquela que haviam lhe prometido como esposa. O que ele não sabia é que seria confiado a ele a missão de cuidar, de educar, de zelar o Filho de Deus. José não tinha noção da dimensão daquele acontecimento ali, que o fez dormir uma noite desesperançado. José vai dormir com o coração apertado, não entende o que acontece. E naquele sonho ali, Deus se mostra a ele. Deus anuncia a ele. Deus de verdade esclarece a ele. É interessante porque, desde o Antigo Testamento, o sonho era utilizado por Deus para revelar muitas coisas. E aqui, José, em sonho, recebe essa revelação divina. Olha, José, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. Ou seja, José, Maria não é adúltera, Maria não é pecadora. Não tenhas medo, José, de aceitá-la como esposa. Maria é santa, é imaculada,
deu um sim a Deus e concebeu pela ação do Espírito Santo de Deus. E aqui nós já temos outro imbróglio. Por quê? Porque José também não tinha clareza de quem era o Espírito Santo de Deus, como aqueles judeus. Vocês parem para pensar um pouco que eles não tinham clareza a respeito da Santíssima Trindade, como nós temos hoje. Eles conheciam a Deus, que se revelou a Abraão. Eles conheciam a Deus, que falou aos profetas, aos patriarcas do Antigo Testamento. Mas eles não tinham noção da Trindade Santa como nós temos, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não tinham noção da profundidade incomensurável desse mistério santo. Inclusive José só sabe que Maria concebeu pela ação do Espírito Santo, mas quem era esse Espírito Santo? José não tinha clareza. E o sonho fala com muita clareza a José. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Olha aqui a missão de José, revelada a ele. Tu lhe darás o nome de Jesus. De quem era a missão de colocar o nome no filho? Era do pai. Era o pai que no 8º dia circuncidava o menino e dava o nome ao menino. Lembrem de João Batista. As pessoas ali queriam que João Batista se chamasse Zacarias. E Zacarias vai escrever em uma tabuinha: João é o seu nome. A missão de impor o nome ao filho era do pai. Era o pai quem colocava o nome no filho. E aqui fica muito claro: José, esse menino é teu filho. Deus está confiando a ti. E isso é tão bonito e tão interessante, por quê? Porque aqui fica muito claro que pai não é só aquele que faz, mas pai é também aquele que cria, o pai do coração, o pai da escolha. E José é esse pai da escolha, é esse pai putativo de Jesus. É aquele que vai educar, que vai zelar, que vai cuidar, e assim vai descobrir a grandiosidade de ser, olha que coisa bonita, o último patriarca da igreja, José, de ser o único patriarca do Novo Testamento. Não existe nenhum pai mais importante que São José no Novo Testamento. Ele é o patriarca dos patriarcas. E foi muito feliz o Santo Padre, o Papa Francisco, de decretar esse ano de 2021 como um ano josefino, dedicado a São José, chegando a resgatar uma tradição esquecida do sonho de São José. Coisa bela, coisa bonita, o nosso Santo Padre, o Papa, nos fez de verdade relembrar a figura impoluta de José na história da igreja. A ser exemplo para tantos homens que deixaram de ser essa seta a indicar a esposa e os filhos o caminho do céu. Foi tão bela essa devoção que tomou conta do mundo, de resgatar a figura de José para a Igreja Católica, para a Igreja de Cristo. É bem sabido por todos nós que São José sempre foi muito querido nesses 2000 anos de igreja, mas que nos últimos anos
A figura de José como que ficou lá esquecida. Muitos não conseguiam mais vê-lo como alguém tão importante assim na história da igreja. Tinha devoção, mas não sabia a profundidade do silêncio desse homem. Não tinham conhecimento do silêncio eloquente de José, ou seja, um silêncio que muito falava. E vejam que, para nós, isso aqui é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que no sonho José recebe a incumbência de colocar o nome de Jesus, no próprio sonho é revelada também a missão de Jesus. Olha, José, ele vai libertar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, José, ele é o Messias. José, ele é o Filho de Deus. José, ele é de verdade o encarnado de Deus. Aquele que saiu dos céus para nos salvar. E tu também, José, é um dos resgatados por ele. Separado e pensado desde sempre para ser o pai do Salvador. Aqui também é muito interessante, porque nós olhamos sempre a figura de Maria e dizemos que Maria foi preparada desde sempre para ser a mãe do Salvador. Mas por que não dizer também que São José foi escolhido desde sempre para ser o pai do Salvador? Aquele que mais se aproximaria do Pai eterno, do Pai divino. Aquele que seria de verdade aqui na terra, expressão máxima do Pai dos céus. Não poderia Cristo ter aqui na terra um pai desvirtuoso, tão diferente do Pai dos céus, mas deveria ser o pai na terra, tão virtuoso, tão próximo ao Pai do céu. E esse homem também foi pensado, querido e escolhido por Deus, São José, pai de Jesus Cristo, padroeiro da Igreja Universal, ou seja, a São José é confiada toda a Igreja Católica no mundo. Por exemplo, a nossa paróquia aqui é confiada ao Menino Jesus. A comunidade de Boa Vista, a Senhora Santana, a comunidade do Brejo, a Santo Antônio. A nossa diocese, aqui em Minas Gerais e Janaúba, é confiada ao Imaculado Coração de Maria. O estado de Minas Gerais, a Nossa Senhora da Piedade. O Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. E a Igreja Católica no mundo todo é confiada a São José. Por isso é o padroeiro maior da igreja. É uma pena que muitos não conseguem entender isso. E por que, padre? Ele é o padroeiro da igreja no mundo todo. Porque foi a ele que o Pai confiou o seu Filho e confiou aquela que seria mãe do seu Filho. Como ele cuidou, zelou e guardou a família de Nazaré, a ele é confiada agora para guardar, zelar e cuidar da igreja em todo o mundo. Assim como todas as gerações haveriam de chamar Nossa Senhora de bem-aventurada, todas as nações haveriam de chamar José também de justo, justíssimo, varão santo, homem forte, padroeiro da igreja em todo o mundo. E vejam que o sonho ainda diz a José: tudo aconteceu, José, para se cumprir
o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que conceberá, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Aqui, outra verdade esquecida, onde muitas pessoas não conseguem entender que de verdade nós caminhamos na presença de Deus e Deus conosco está, a nos proteger, a nos guiar, a nos salvar. A missão do Deus conosco, eu vou falar por esses dias nas Santas Missas, porque hoje voltei toda a atenção para o sonho de São José. Mas uma coisa eu digo: não caminhamos sozinhos. Isso não é uma ideia para massagear o nosso psicológico, não. Mas é de verdade para nós cristãos, a presença real de Deus em nosso meio, a nos preencher, a nos guiar, a nos proteger rumo aos céus. Vamos ficar de pé.